Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, nosso projeto de história sobre a história do Espírito Santo, né, do nosso estado, e resgatando, né, matérias antigas dos jornais, de documentos também, de revistas e tudo, né? Porque tem muita coisa que fica escondida, né? Mas a gente tem a Biblioteca Nacional Brasileira, né, por exemplo, que tem essa documentação toda com muitos, milhares de páginas de jornais escaneadas, né? Apesar de terem sido escaneadas há bastante tempo, então acho que deveria haver uma renovação dessa documentação da Biblioteca Nacional, porque tem muita coisa muito mal escaneada, antigo, né? Agora é uma tarefa hercúlea mesmo, né? Ter que pegar toda essa documentação e reescanear tudo, né? Ia dar um trabalho que eu não consigo nem imaginar. Com a tecnologia nova, né? Com colorido, né? De repente, tem muito jornal colorido que foi digitalizado em preto e branco anos atrás e tudo, e a gente tem essa pesquisa aberta, você pode pesquisar à vontade. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem pena do jornal A Gazeta, jornal A Tribuna e jornal da Cidade. Jornal A Tribuna que teve incêndio, atentado à bomba, e perderam os arquivos, e mudou de dono, e uma confusão, né? Ah, sempre teve uma gerência muito pouco afeita aos cuidados da coisa antiga do jornal A Tribuna, que começou nos anos 30 aqui em Vitória, passou por várias mãos, né? E terminou na mão da família Nassau, né? Do Cimento Nassau. E não tem acervo. Não tem acervo, você não acha nada do jornal A Tribuna. Uma pena, né? A Gazeta tem um acervo, mas o acervo é privado, particular, você tem que chegar lá, entrar, pagar. Não tem acesso pela internet, não que eu saiba, né? E que seria maravilhoso, né? Porque é um jornal antigo também. E se liberassem o acervo, seria maravilhoso para a gente poder entender melhor a política, a economia, a cultura, entender essas relações interpessoais dos capixabas ao longo desses, pelo menos desses 100 anos, né? Desses jornais, mas infelizmente a Gazeta não disponibiliza. Somente indo até lá, pagando, etc. E o Jornal da Cidade, que era o jornal da Maria Nilce, né? Que também se perdeu, e outros jornais aqui de Vitória que foram importantes também nos anos 60, 70. Os outros jornais antigos, esses já estão escaneados, inclusive as revistas, né? Revista Vida Capixaba, por exemplo, mas tem muita coisa dela que foi escaneada em preto e branco. E a revista Capixaba, essa a gente não encontra o acervo, né? Não sei se alguém da família tem o acervo e tal, mas a gente vai buscando e vamos, porque tem as bibliotecas públicas dos estados brasileiros, né? Que a gente encontra coisa na Bahia, em Minas, São Paulo, no Rio e tal, e as bibliotecas europeias, na Alemanha, por exemplo, França, Itália, né? Que tem muita coisa relativa, e Portugal, obviamente, que tem muita coisa relativa à capitania, à província e ao estado do Espírito Santo ao longo desses 500 anos aí, né? E hoje eu vou tratar de um assunto aqui com vocês sobre mais uma daquelas excursões, né, que os presidentes estaduais faziam, especialmente a capital federal, Rio de Janeiro, né, porque você tinha que ir lá fazer o famoso beijamão, né, ou do imperador ou do presidente da república, né. Nesse caso aí, o Jerônimo Monteiro, que fez no último ano do mandato do Jerônimo, como presidente do Espírito Santo, que ficou entre 1908 e 1912, ele no último ano ele fez essa viagem, né, ao Rio de Janeiro, depois foi também a Belo Horizonte. E a BH ele foi ali no período em que a gente estava precisando de acertar a divisa com Minas Gerais, né, o limite ali do contestado. Então houve algumas viagens assim de presidentes estaduais, se encontraram ali na fronteira, né, para poder entender e tal. Inclusive Rui Barbosa foi um dos nossos advogados na questão desse contestado com Minas Gerais, né, uma arbitragem, né, que não tinha nada a ver com o Supremo Tribunal Federal, nada. Havia uma arbitragem mesmo, uma coisa privada, então você contratava um advogado, o Espírito Santo contratou o senador Rui Barbosa, né, e ele ajudou a traçar aí esses limites entre o Espírito Santo e Minas, que sempre foi muito problemático, acabou dando uma espécie de guerra civil ali nos anos 1950 e 1960, e nos anos 60 a gente resolveu esse problema. Mas o Jerônimo esteve lá, nesse período, vocês estão vendo aqui, né?
Aqui no Memória Capixaba, no Facebook, eu fiz uma espécie de relatório dessa visita, né? Ele foi ao Rio, passou por BH e depois voltou para Vitória. E os jornais fizeram aquela matéria, né, com os jornalistas acompanhando o presidente do estado, né? Aí tem fotografias e tudo aqui em Cachoeiro, né, que ele chama de Cachoeira do Itapemirim, né? Aqui é o Congresso Municipal, né? A Câmara de Vereadores atual, né? Aqui também, Cachoeiro, né? Itapemirim, aí ele era de Cachoeiro, então chegava em Cachoeiro, parava a cidade, né? Ele era cachoeirense. Aqui também em Cachoeiro teve um banquete e tal, né? Em Cachoeiro. Aquela puxação de saco famosa, né? Que a gente sabe. E aqui foi quando ele voltou de Minas, né? E chegou a Cachoeiro para depois voltar para Vitória, né? Aí eu fiz aqui uma relação dos principais fatos acontecidos durante essa viagem, que eu vou tratar aqui com vocês. Eu até fiz um acerto na gramática, também na ortografia, que, é claro, é uma ortografia dos anos 1910, né? Então, é claro que a gente teve várias reformulações, né, dessa ortografia da gramática da língua portuguesa, por conta do PH, né, do Y, do W, que depois caíram e tal, alguns hífens também caíram e tudo. Aí a gente sempre coloca lá no ChatGPT, porque o ChatGPT faz essa avaliação, né, perdão, cadeira barulhenta, hein? Avaliação dessa língua portuguesa ali no século XIX, início do século XX, a gente faz, né, essa revisão do texto, né? Às vezes eu até peço para o ChatGPT ou até para o Gemini do Google ou o Perplexity, aí eu vou comparando as inteligências artificiais para ver qual que tem um desempenho melhor, né? Para fazer essa revisão gramatical. E tem também uma nova inteligência artificial agora nacional, né, feita por brasileiros, que é essa aí, ó, Sapiens.chat. Não, é Sapiens Chat App. Sapiens Chat, que vocês estão vendo aí, app.com. É uma inteligência artificial 100% brasileira, tá, gente? E faz a mesma coisa do ChatGPT. É claro que existem os planos que são pagos, né? Que são melhores, é claro, né? O plano pago vai abrir mais parâmetros na inteligência artificial, ela é mais acurada, mais detalhada, mais profunda, mas para resolver problemas de gramática, o ChatGPT 3.5 resolve. Tem que ter cuidado, porque quando você pega um texto original como esse, de 1912, você pode até pegar a foto, printar a foto, jogar no ChatGPT, ele colhe a foto e extrai o texto da foto, como um OCR, por exemplo, né? Como um Optical Character Recognition, que ele faz um reconhecimento de caracteres e que a gente usa já há muitos anos, né? Você pega uma foto que tem um texto, você transfere o texto para a foto para o texto, né? E também um read aloud, que você transfere o texto para a voz também. Então a inteligência artificial tomou conta de tudo, não tem como mais a gente não usar. É impossível, né? Tem até advogados usando, né? Então escritores, roteiristas e tudo. E eu, como pesquisador também, roteirista aqui, eu também faço muito utilização dessa inteligência artificial. Mas vamos voltar para o assunto. O assunto, então, é essa visita do Jerônimo Monteiro, presidente do Espírito Santo, Jerônimo de Souza Monteiro, que foi ao Rio de Janeiro, encontrou-se com o presidente e depois voltou, né, para o Espírito Santo, passando por Minas Gerais, no interior, e também por Belo Horizonte, né? Então fala aqui o texto o seguinte: o jornal A Imprensa, o jornal chama-se A Imprensa, de 5 de janeiro de 1912. É o último ano do governo do Jerônimo, né? A estadia do Jerônimo na capital da República, né? Novas demonstrações de apreço. O que disseram os jornais de Belo Horizonte sobre a visita de Sua Excelência àquela cidade. O almoço oferecido pelo presidente da República, seu regresso, recepção do eminente estadista nesta capital, programa de festas e outras notas, né? Era assim o cabeçalho, né? Eles faziam essa chamada assim, com um pequeno cabeçalho, dizendo o que tinha na matéria, né? Era muito mais bem organizado do que hoje, eu acho, na minha opinião, tá? A forma como as matérias, os artigos de jornais na época eram colocados, especialmente nesses jornais de maior circulação no Rio, né?
o Diário da Manhã, à tarde, e outros jornais da capital federal, da República, né, que era o Rio de Janeiro, nesse período da imprensa brasileira, que era um período muito fértil, né, com muitos jornalistas intelectuais escrevendo, né, era uma coisa, articulistas, era incrível mesmo. Cronistas, né, então você tinha Machado de Assis escrevendo, Olavo Bilac escrevia, Rui Barbosa escrevia, era uma profusão de ideias e de retóricas, né, era maravilhoso, né. Então, gente, a gente faz essa visita, né, visita a essas viagens, né, lembrando que o Marechal Hermes da Fonseca, ele esteve em Vitória em 1912, foi recebido pelo Jerônimo, né, no Palácio Anchieta, foi uma festa e tal, o povo adorou o baixinho, né, e em retribuição o Jerônimo foi à capital da República visitar o Marechal, né, e foi recebido lá com muita festa. 24 horas apenas e o povo espírito-santense, nas expansões naturais do intenso júbilo da alma patriótica reconhecida, receberá em seu seio, de regresso à sua terra, querido, preclaro conterrâneo e eminente estadista Dr. Jerônimo Monteiro. O texto dá aquela puxada de saco, né? É desta viagem empreendida para retribuir a honrosa visita de Sua Excelência, o Marechal Hermes da Fonseca, em 1912, também para cuidar da solução de um dos mais complexos problemas dos últimos anos, né, que está preocupando muito os estados de Minas e Espírito Santo por conta dos limites, né, e o Dr. Jerônimo Monteiro, como consciência de um homem público fortalecida por uma série de triunfos glorificantes que se concretizam nos ininterruptos testemunhos de admiração, aplausos e simpatias de que se viu sempre cercado, vem a essa capital para tentar, né, resolver o problema, já que ele estava com a moral muito alta, ele volta, né, para tentar resolver o problema entre Minas Gerais e Espírito Santo. Bom, vamos lá. Não foram as zumbaias dos apaniguados de ocasião, com que se creiam falsas reputações de estadistas, o que acaba de aureolar Jerônimo Monteiro nesta sua brilhante excursão. Mas sim os testemunhos de sinceridade de todo o país, representados pelas altas provas de elevado apreço, de notável consideração e absoluto apoio que asseguram a sua excelência, Dr. Jerônimo, os homens de máxima responsabilidade na política nacional, os governos da federação e de dois grandes estados, Minas e Espírito Santo, né? E o povo altivo e nobre de três importantes circunscrições da República, como nós, sentindo a mesma influência benéfica. Tá lá, ele fala do Rio de Janeiro também, né? Porque tinha também um contestado que já havia sido resolvido com a ponte do Itabapuana, com o norte do Rio de Janeiro, e foi tudo resolvido a contento. Jerônimo Monteiro é bem digno de tantas ovações, visto como ninguém, mais do que ele ha prestado tão grandes serviços à pátria, impulsionado também o progresso de um povo e realizado um governo tão fecundo de benefícios. Tá bom, vai acreditando. As recepções feitas então ao Dr. Jerônimo Monteiro ao regressar ao Espírito Santo, que é ilustre, do qual é ilustre presidente, dão bem a medida do seu valor político, da grande estima em que é tido pelo povo, cujos destinos preside Sua Excelência, e ele deve, com essas manifestações que lhe têm sido espontaneamente feitas, muito bem aquilatar do quanto é admirado pelo povo espírito-santense, que, assim, vai se mostrando reconhecido aos seus excelentes serviços, né? E tornando bem pública a satisfação que invade o povo do Estado, onde a ilustre presença do Jerônimo é uma figura proeminente de estadista inteligente e grande patriota. Será que o Jerônimo tinha aspirações à presidência da República? Hein? Eu acho, hein? Ele já era conde, mas era um conde da Igreja Católica, tá, pessoal? Não era um conde do Dom Pedro II, não. Nós tivemos aqui alguns títulos, né, entregues por Dom Pedro, como o Barão do Itapemirim, por exemplo, o Barão de Monjardim, mas esse conde do Jerônimo Monteiro era um conde da Igreja Católica, né? As manifestações de grande afetuosidade, de grande estima pública,
do caráter político, né, naquele momento foram feitas ao ilustre estadista, deixam bem ver a sua elevada posição e ele tem sabido manter a altura da sua qualidade de homem fino e amigo dos seus conterrâneos. Caramba, quanta puxação de saco, né? Aí ele teve em Mimoso do Sul e repetiram-se em Cachoeiro, Mimoso, né, grandes e estrondosas manifestações, sinal de parada de estudantes e tudo, né, com tiro de guerra desfilando, foguetes e banda marcial e salvas troaram pelo espaço em Mimoso do Sul. Desembarcando o Dr. Jerônimo Monteiro, gentis senhoritas jogaram sobre ele pétalas de flores, sendo seu nome delirantemente aclamado. Meu Deus! Caramba! Convidado pelo chefe político lá de Mimoso, o coronel Nominato Ferreira Paiva, foram o doutor Jerônimo Monteiro e também toda a sua comitiva, o seu entourage, à sua aprazível residência, onde foi servida lauta mesa de finos doces e bebidas. Imagina, hein? Nessa ocasião, usou da palavra o coronel Joaquim Gomes de Paiva, que dirigiu-se ao Jerônimo Monteiro, né, felicitando-o pelas vitórias alcançadas no grande centro, no Rio de Janeiro, onde ele esteve fazendo votos que o seu sucessor, já escolhido, o coronel Marcondes, né, de Souza, Marcondes Alves de Souza, prosseguisse na mesma benéfica administração de Sua Excelência para que, em breve, tenha o Espírito Santo solução dos problemas postos em execução pelo distinto administrador Jerônimo Monteiro. Bom, a saudação também coube ao Dr. Júlio Leite responder, e ele disse, né, o orador, que na qualidade de presidente da Convenção do Partido Republicano Conservador, lá na região sul do Espírito Santo, Cachoeiro, Mimoso, etc., Alegre, né, não podia calar seu contentamento ao ver o voto de seus pares naquela importante assembleia política, devidamente apreciado pelo representante do povo de Itabapuana, filho de uma das mais importantes famílias daquele município, centro de adiantados, ricos lavradores, que, com boa razão, só pode orgulhar de ser berço da civilização espírito-santense, também pela cultura de seus filhos, pela elevação patriótica. O povo daquele município se entusiasma pelas grandes causas que interessam o progresso e o desenvolvimento do Espírito Santo, conquistando papel preponderante na política do Estado. Caramba, né? Imagina esses discursos, hein? Que chatice, né? Nossa, aí juntava aquele povo. Aí o cara subia num caixote, assim, ou numa pedra, e falava: atenção, senhores, venho aqui incumbido da mais alta... Aí puxava o saco do cara, era assim. Engraçado, né? Mudou alguma coisa? Não, não mudou nada, continua tudo igual. Aí ele teve essa viagem, deixa eu ver se tem alguma coisa falando aqui sobre o Jerônimo no Rio de Janeiro. Ele passou por Muqui também, né? Cachoeiro, Mimoso do Sul, voltando, ia parando, né? E voltou de trem e ia parando nas estações e sendo felicitado pelo povo e tal. É claro que havia telefonema: ó, o presidente está chegando, hein? Ou o rádio telegrafista passava, né? Aí tinha o hino nacional e foguetes e tudo em Cachoeiro, e junto com o coronel Marcondes, que sucederia o Jerônimo, né? Nagari, lá na Gari, né, na estação ferroviária, o Dr. Jerônimo Monteiro, em nome do povo, falou o professor Argemiro de Macedo, que relembrou os extraordinários serviços prestados por Sua Excelência ao Estado. Bom, ele foi lá falar com o Marechal Hermes, né, e voltou lá da visita ao Palácio do Catete com o Marechal Hermes da Fonseca, passou por BH, depois voltou para o Espírito Santo, né? Aí deixa eu ver. E foi com a esposa, tá? Ela recebeu belíssimos buquês de flores naturais pelas senhorinhas casadoras, né? Ali da região do Cachoeiro de Itapemirim e tal. Em nome do Dr. Jerônimo Monteiro, respondeu a este discurso o inteligente educador, primoroso orador, Dr. Deocleciano de Oliveira, que num brilhante improviso recordou as grandes manifestações de que foi alvo o Dr. Jerônimo Monteiro na sua recente viagem a Belo Horizonte, também a capital da República, no seu regresso ao solo espírito-santense, mostrando os benefícios resultantes dessa excursão triunfal, né, com a integração do seu território à política nacional. Todo esse pessoal que eu estou falando aqui eram professores, vereadores,
políticos edis, né? O pessoal ali da região, do interior, fazendeiros e tal, mas depois todo mundo entrou para a política, tá? Todo esse pessoal que eu falei aqui, todo mundo depois, nos anos 20, entraram para a política e se transformaram em deputados e senadores, etc. Secretários de Estado e tudo, né? Convidados pelo coronel Marcondes Alves de Souza foram Sua Excelência, Jerônimo Monteiro esposa, e a comitiva levados à sala contígua à Agari, né? A estação ferroviária, sendo-lhes oferecida uma taça de champanhe. Que maravilha, hein, gente? Tá aí, ó. E aqui tá o banquete, gente, olha. O Jerônimo tá aqui, tá vendo? Olha ele aqui. Jerônimo aqui, ó. E toda essa comitiva, e viajava todo mundo, né, com aquele cartãozinho corporativo maravilhoso, né? Pro Rio de Janeiro, ficaram no grande Hotel Central, lá no Rio, né, com tudo pago maravilhosamente. E aí tá a visita dele a Cachoeiro de Itapemirim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui pra gente falar. Deixa eu ver. Aí usou a palavra o doutor Jerônimo Monteiro, ele falou ao povo lá de Cachoeiro, né? Saudando o coronel Marcondes, felicitando ao mesmo tempo pela indicação, o seu nome do Partido Republicano Conservador do Estado, a sucessão da presidência do Espírito Santo no futuro quadriênio entre 1912 e 1916, né? Aplausos da política nacional à sua candidatura, pela geral aceitação que tem tido essa indicação por parte dos capixabas, né? Não se falava assim, tá? Falava espírito santense. Você não falava capixaba nessa época, não. Que amam verdadeiramente sua terra e que saberão cumprir o seu dever colocando à frente dos destinos do Estado. O coronel Marcondes tem todas as condições de elevar o Espírito Santo, como fez Sua Excelência Jerônimo Monteiro, né? Que foi calorosamente correspondido, aplaudido, etc., ovacionado e tudo. Aí receberam eles do Dr. Manuel Alves de Bastos Júnior, que fez um discurso com vibrantes palavras, relembrou a grandiosa e fecunda administração do Dr. Jerônimo Monteiro, enaltecendo suas qualidades de profundo administrador, de emérito estadista, do que é uma prova a sua recente viagem à capital mineira, Belo Horizonte, onde resolveu com o máximo critério critério ilustre para o seu nome, lustre, digo, que o nome dele foi elevado aos píncaros, né, por conta dessas criteriosas negociações dos limites de Minas Gerais com o Espírito Santo, né, sobre essa questão. O orador tem palavras à convenção do Partido Republicano Conservador pela acertada indicação do coronel Marcondes para suceder o presidente, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ambos esses discursos, né, tanto o do Jerônimo e do Marcondes e também do Dr. Manuel Alves de Bastos Júnior, tiveram máxima atenção do público presente, né, numeroso público no seleto auditório, onde então muitos foram aclamados, muitos nomes, como o de Sua Excelência o presidente Marechal Hermes da Fonseca, Jerônimo Monteiro, Marcondes de Souza, Ubaldo Ramalhete, Alexandre Calmon, opa, olha o Alexandre Calmon aí, João Lino, Júlio Leite, Alcindo Guanabara, Diocleciano de Oliveira, também os repórteres do jornal A Imprensa que acompanharam nessa viagem, e também o pessoal do Partido Republicano Conservador, estão todos aqui, ó, nessas mesas, nessas caminhadas aqui, ó, em Cachoeiro de Itapemirim, né? Tá todo mundo aí, todo mundo na mesa. Tá aqui o Baldo Ramalhete com o seu famoso bigodon, o bigodon, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Debaixo dessas aclamações, delirantes aclamações, segundo os jornais, né? O especial partiu, né? O trem, né? Era especial porque era um trem da presidência, aquele trem muito confortável, né? Muito bonito, muito bem decorado, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, onde chegou às 4h30 da tarde. Aí, vindo de Muqui, Mimoso, né? Parando pelas estações, descia a Agari, né? Era recebido pela autoridade local, né? Pelo delegado ou o pároco daquela região e tudo, né? Ou por algum político importante, algum fazendeiro era recebido e tal, ali tomava uma taça de champanhe e tal. Aquela coisa, né?
É indescritível a colossal e estrondosa manifestação de que foi alvo o Dr. Jerônimo Monteiro ao chegar à sua terra de berço. A multidão que enchia a estação e toda a praça e ruas próximas aclamava-o incessantemente, sendo tocante e por demais comovedora a cena. Caramba, hein? Imagina. Até porque o cara também saiu de Cachoeiro muitos anos antes, vivia em Vitória, né? Então, quando ele aparecia assim numa viagem de trem com uma comitiva, um monte de gente vindo com ele, umas 30 pessoas, né? E parava na cidade natal, o povo acorria, né, para lá ver, né? Deixa eu ver. Tomaram o trem especial vindo até aqui, acompanhando o Dr. Jerônimo Monteiro, um numeroso grupo de graciosas senhorinhas, lindas senhoritas, as seguintes: Araci, Agnes e Enoí Serpa, filhas do prestimoso cavaleiro Capitão Serpa. No mesmo trem embarcou também a banda que se achava em Muqui, uma banda de música que depois, opa, leva a banda para tocar, né? Durante a viagem executou escolhidos números do apreço da comitiva do Jerônimo Monteiro, né? Esse lindo repertório que foi tocado pela banda de Muqui. Então Jerônimo e Marcondes de Souza desembarcaram em Cachoeiro, né, como vocês estão vendo aí nas fotos, com uma colossal multidão de cerca de 6.000 pessoas. Então a cidade inteira parou, porque Cachoeiro nessa época tinha menos de 6.000 pessoas, gente. Né? Caramba, parou tudo. Aí o comércio fechou, foi aquela coisa, né? Teve o hino nacional, soltaram foguetes e tudo. Foi uma verdadeira apoteose, sendo visível a emoção profunda de ambos os manifestados. Todas as ruas da cidade estão embandeiradas, ornamentadas com arco de flores, ramagens, arcos, né, de flores, etc. Nossa senhora, gente, o que é isso, hein? Que exagero, né? Mas tá bom. Foi essa a viagem, então, de Belo Horizonte até o sul do Espírito Santo, não, do Rio, né, até o sul do Espírito Santo. Ele veio, né, passando de trem com a sua comitiva e parou em Cachoeiro de Itapemirim. Mas a chegada dele à capital da República, também o que disseram os jornais da época com relação à visita dele ao Rio de Janeiro e também a Belo Horizonte, né? De Belo Horizonte chegou anteontem ao Rio de Janeiro o Dr. Jerônimo Monteiro. Então ele fez Vitória, divisa com Minas, foi até BH, desceu para o Rio e voltou. Apesar da hora adiantada em que entrou na gare da Central, o comboio em que viajava o emérito Patrício, foi todavia Sua Excelência recebido com grande entusiasmo por avultado número de pessoas gradas que, formando imponente préstio, o acompanharam até o Grande Hotel. Gente, deixa eu ver se eu tenho uma foto dele da chegada. Eu acho que eu peguei... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Essa foi a chegada dele ao Rio de Janeiro, em 1912, né? Acompanhado de sua comitiva. Aí eu utilizei essa foto, que é uma foto da revista Fonfon, que é uma revista de fotografias incríveis, né, na Biblioteca Nacional, para fazer esse thumbnail que eu coloquei no YouTube, né? Mas a foto real é essa aqui, a foto, né, original é essa foto aí. Veja lá, gente, olha a elegância. Olha a elegância. Cartola, chapéus, né, casaca. O Jerônimo estava de casaca. É muito chique, né? E foi até o Grande Hotel, né? Saiu ali do Cais Fharô e foi até o Grande Hotel. Temos dito e repetimos ainda que a viagem do benemérito estadista tem sido uma verdadeira glorificação que terá certamente uma apoteose final nas grandiosas festas com que será recebido tal pelo Marechal Hermes, né? O Marechal Hermes já havia vindo a Vitória, né? Anos antes ele esteve em Vitória. Eu vou até trazer aqui para vocês. Hermes da Fonseca. Estou fazendo uma busca aqui no canal Memória Capixaba para vocês verem aqui a visita do Marechal Hermes, que esteve em Vitória também, e o Jerônimo foi ao Rio para visitá-lo, né? Uma prova de amizade e tal. Então ele voltou até a encontrar-se com o Marechal Hermes lá no Palácio do Catete, né? Ele retribuiu, né, a visita.
Aí o Jerônimo aqui ao centro, né? E o baixinho careca aqui é o presidente Marechal Hermes da Fonseca. Aqui é o doutor Ubaldo Ramalhete, o bigodão ali, tá? Deixa eu ver aqui mais. Rio de Janeiro. O trem em que viajou ontem Dr. Jerônimo Monteiro chegou aqui com um atraso de 1 hora, entrando na Central do Brasil às 10 horas da noite. Olha, o desembarque esteve muito concorrido, comparecendo representante do presidente. É claro que o presidente não ia até lá, né, gente? De jeito nenhum, né? Ele não ia até lá. Alguns representantes do gabinete da presidência, os ministros, altas patentes do Exército, da Armada, né, da Marinha, deputados, senadores, numerosos membros da colônia Espírito Santense acorreram até a Central, né, inúmeros amigos do Jerônimo que viviam em Vitória, inclusive família no Rio, né, inclusive a família dele, muitos parentes viviam no Rio de Janeiro, muitas famílias e muitas pessoas gradas, né? O general Pinheiro Machado fez também se representar. Nagari tocou uma das bandas de música da Brigada da Polícia do Rio de Janeiro, né? Em homenagem. Foi uma visita realmente, né? Foi, gente, uma visita de Estado mesmo, né? Longa carreata, né, de automóveis, carros, acompanhou o Dr. Jerônimo Monteiro até o Grande Hotel, onde ele ficou hospedado com a sua comitiva. Toda a comitiva vem gratíssima às maneiras distintas com que foi tratado em Belo Horizonte, quer da parte do elemento oficial, quer também da população mineira. Bom, a capital mineira, dentro de poucas horas, acolherá o senhor Dr. Jerônimo Monteiro, presidente do Espírito Santo, que pela segunda vez a distingue com sua visita. Então ele esteve em Minas, gente, 2 vezes, né? Depois eu farei, vou ver se eu encontro, né, fotografias dessa visita a Minas Gerais. Ainda não encontrei. Né? Aí foi o banquete, né? A foto muito ruim, né? Eu fico imaginando essa foto original, como é que não deve ser naquele negativo de vidro, né? Deve ser linda essa foto. É um banquetão, gente, olha. Sei lá, 200 talheres, né? Foi oferecido no Palácio do Catete ao presidente... Perdão, aquela foto ali é no Palácio... Não, deve ser no Clube Vitória. Clube Vitória. Não, Clube Vitória não pode ser. Não, é no Palácio Anchieta, Com certeza é no Palácio Anchieta esse banquete aí ao Marechal Hermes da Fonseca. Mas vamos voltar, o assunto é o Jerônimo lá no Rio de Janeiro, né? Ele estava retribuindo a visita que fez o presidente da República antes, em 1911, né? O doutor Jerônimo conseguiu, na direção governamental do Espírito Santo, fazer-se conhecido, acatado pelo seu largo descortínio administrativo, engraçado esses adjetivos, né? E pelo seu espírito claro e refletido de política. Assumindo a presidência do estado vizinho, o eminente estadista empenhou-se desde logo na solução de problemas básicos reclamados pela gente daquela terra, né? Maxime o da instrução e também para a qual convergiu suas energias capitais com bem sensíveis resultados, né? Deixa eu ver o que ele quer dizer aqui, gente. O Jerônimo Monteiro, ilustre estadista em Belo Horizonte, hospedou-se em Minas Gerais, no meio dos mineiros, como por vezes tem o povo de Minas patenteado de modo inconteste os seus elogios a essa segunda visita, né? Deixa eu ver. Jerônimo Monteiro, então, deverá chegar no noturno ao Rio de Janeiro às 10 horas da manhã, seguindo em automóvel da estação para o Grande Hotel, onde ficará hospedado. Acompanha Sua Excelência o senador João Luiz Alves, né? João Luiz Alves está nessa fotografia, não está? É esse de cartola aqui com bengala? À direita? Acho que sim, né? O presidente do Espírito Santo, como estava anunciado, chegou ontem pelo noturno, que trouxe às 2 horas e 45 minutos de atraso o excelentíssimo senhor Dr. Jerônimo Monteiro, presidente do Espírito Santo. A comitiva do ilustre itinerante, que veio em carro especial posto à disposição pela diretoria da Estrada de Ferro Central do Brasil e ligado à cauda do comboio, o vagão especial da Central do Brasil, claro que foi o presidente da República, Marechal Hermes, que enviou, né? Ficou no final do comboio. O doutor Ubaldo Ramalhete, secretário do Governo do Estado, também doutor Luiz Ottoni, oficial de gabinete.
Olha só a galera que veio, gente. O ajudante de ordens, o capitão Hortêncio Coutinho, o doutor Carlos Gonçalves, presidente da Corte de Justiça, doutor Siciliano Abel de Almeida, né, encarregado da Carta Geográfica do Espírito Santo, doutor Deocleciano de Oliveira, inspetor-geral de ensino, coronel Marques Iguardia, chefe do Distrito de Terras, senadores João Luiz Alves e Bernardino Monteiro, o irmão do Jerônimo, também foi, né? Álvaro Matos, correspondente da imprensa e também o redator do Diário da Manhã, de Vitória, coronel Alexandre Calmon, presidente do governo municipal, professor Carlos Mendes e o senhor Alberto Ildefonso de Oliveira, do jornal da redação A Pátria Brasileira. Às 12h30, meio-dia e 30, chegava à estação de automóvel e escoltado por um piquete de cavalaria, o senhor Júlio Bueno Brandão, presidente de Minas Gerais, com seu ajudante de ordens Vieira Cristo e doutores Arthur Bernardes, secretário de Finanças, e Júlio Bueno Brandão, filho, né, que era oficial do gabinete do presidente de Minas Gerais. Né? Arthur Bernardes depois foi presidente também, né, da República. Notamos entre a grande massa popular que para ali afluiu no momento da chegada do Dr. Jerônimo Monteiro e também dos senhores Delfim Moreira e José Gonçalves, respectivamente, secretários do Interior e da Agricultura, e Dr. Olinto Meireles, prefeito da capital do Rio, né? Dr. Américo Lopes, chefe da polícia, doutores Prado Lopes e Edmundo Lins, Dr. Raul Faria, diretor da Folha, dessa Folha, né, do jornal, a imprensa, deixa eu ver, Gabriel Santos, diretor da imprensa oficial, Dr. Heitor de Souza, subprocurador do Estado do Espírito Santo, Francisco Brant, administrador dos Correios, deputado Pedro Luiz, Dr. Daniel Serapião de Carvalho, Dr. Agostinho Penido, Monsenhor João Martinho, doutores Fidelis Reis, Mendes Pimentel, Nelson Batista, Viriato Mascarenhas, Borges Fleming, Álvaro da Silveira, Acrísio Diniz, o literato Afonso Lopes de Almeida, representantes da imprensa e outras pessoas gradas, né, se apinhavam na gárida central, nas imediações da estação. Bom, foi uma recepção de Estado mesmo, hein? Caramba, foi uma coisa grande. Lá estava a banda da Brigada da Polícia Estadual, né, que tocou lá, o hino nacional e tal. Foi uma coisa incrível mesmo. Do correspondente de Minas Gerais, no dia 16, que teve um banquete oficial em Belo Horizonte. Vamos ver. Dr. Bueno Brandão ofereceu no Palácio da Liberdade ao Dr. Jerônimo Monteiro um almoço que contou com 60 talheres. 60 talheres. O ágape correu animadíssimo, né? A mesa estava caprichosamente ornamentada e o serviço foi feito com extraordinária ordem e correção. Aquela cooperagem maravilhosa, né? À cabeceira sentaram-se então os dois presidentes, tendo à direita os senadores Bernardino Monteiro e João Luiz Alves, e à esquerda os doutores Pedro Lopes, presidente da Câmara dos Deputados de Minas Gerais, doutor Ubaldo Ramalhete, secretário de Governo do Espírito Santo, Delfim Moreira, secretário do Interior de Minas, né? E aí o doutor Júlio Bueno fez um discurso, depois também Jerônimo Monteiro fez discurso e tal. Então, nesse vídeo eu estou tratando da visita do Jerônimo a Belo Horizonte e também ao Rio de Janeiro, né? Você vê que a primeira parte da matéria fala sobre a chegada dele à Central e a ida ao Grande Hotel no Rio de Janeiro e depois a recepção com o presidente Hermes da Fonseca, né? E a segunda parte da matéria fala da chegada dele a Belo Horizonte. Ainda o banquete. Em resposta ao discurso do Dr. Júlio Bueno, o Dr. Jerônimo Monteiro declarou não ter palavras que pudessem bem definir o seu reconhecimento pela fidalguia acolhida com que o povo mineiro o recebera. Seria a recordação indelével da sua visita à causa que melhor poderia atestar a sua gratidão pelas afetuosas saudações de que havia sido alvo. Isso durante o banquete de 60 talheres, né, gente? Então, houve essa reunião, né, importante, primeiro no gabinete, e depois o banquete e também
o acepipes, né? Os acepipes que foram servidos ali, os aperitivos, né? E eles ficaram felizes e alegres nessa recepção do Dr. Jerônimo Monteiro ao Rio de Janeiro, encontro com o presidente Hermes da Fonseca e também com o presidente do estado de Minas Gerais, né, nessa recepção em que Jerônimo esteve, e junto com políticos capixabas, claro, para resolver problemas de limites entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Então, gente, é isso. Esse é mais um vídeo aqui do canal, né? Só para passar rapidamente, porque, claro, tem muitos detalhes, né? Da assinatura de documentos de intenção e projetos e tudo para se fazer na fronteira, né? Que acabaram não dando muito certo. Depois entrou o Marcondes, que também teve problemas, depois o Bernardino Monteiro. E, gente, esse problema do limite entre Espírito Santo e Minas Gerais só foi resolvido nos anos 1960, com Magalhães Pinto e Francisco Lacerda de Aguiar. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Eu agradeço, muito obrigado e vamos em frente. Até a próxima. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.